Bem, no vídeo de hoje a gente vai estudar e deduzir a série de Dyson, certo? A questão que a gente tem que olhar primeiro antes de começarmos, né, é o seguinte. Primeiro, por que a gente vai estudar essa série, né? Bem, vale lembrar que no vídeo anterior a gente calculou pelo método iterativo de Dirac, né, expressões para o Cn de t, né, para a amplitude Cn de t, né, e utilizando esse método iterativo a gente calculou ele para a primeira e para a segunda ordem, certo? A série de Dyson ela é uma forma da gente abordar o mesmo problema, porém olhando não mais para essa amplitude Cn de t, e sim para o operador de evolução temporal, que é o U na representação de interação, né, de T0t. Tá? Então, com essa mudança de foco, né, na verdade eu vou usar esse aqui, ó, usar a notação que a maior parte dos livros utiliza, que é o I de TT0, tá? Vou colocar o T0 aqui na ponta, beleza? Então, basicamente, né, a série de Dyson, com a série de Dyson, a gente pode tirar o nosso foco da amplitude Cn, né, e olhar para esse operador de evolução temporal na representação de interação, né? Então, como eu mencionei no finalzinho do vídeo anterior, né, esse tipo de formalismo ele é interessante, né, porque ele permite uma abrangência maior, né, em termos de problemas envolvidos, né, que podem ser abordados com essa técnica, né. E, inclusive não só esse problema que a gente começou a abordar no vídeo anterior, mas também problemas mais avançados, né, lá do campo da teoria quântica de campos, da cromodinâmica, a teoria de muitos corpos e por aí vai, certo? Então, para a gente começar, né, a nossa abordagem, né, vale lembrar o seguinte, que esse operador, né, o I, né, vou colocar assim, com esse operador de evolução temporal, a gente pode, por exemplo, representar um ket qualquer, alfa T0T, né, aqui na representação de interação, como sendo o alfa T0T0, né, ou seja, bem no começo do intervalo temporal que a gente está considerado, né, basicamente a gente vai pegar esse ket e fazê-lo evoluir no tempo. Como? Através da ação do UI de T0. Ficou meio em cima, né? Enfim, a equação fica desse jeito, certo? Então, como o próprio nome diz, esse operador de evolução temporal é o que nos permite descrever o movimento evoluindo no tempo, né? Não necessariamente o movimento, mas o sistema em si evoluindo no tempo, seja qual for a característica que a gente está interessado em medir, tá? Então, vale lembrar que quando a gente tratou lá das representações de Schrödinger, de Heisenberg e de Dirac, né, Dirac, diga-se de passagem, é a representação de interação, tá? Então, quando eu falar representação de Dirac ou de interação, estou falando basicamente da mesma coisa, né? Então, quando a gente tratou isso há alguns vídeos atrás, né, vimos que a equação diferencial que para esse ket de representação, para estudar a representação de interação, né, pode ser escrito dessa maneira: IH cortado, né, a derivada em relação ao tempo de UI TT0, né, é igual a VI, que também depende do tempo, né, aplicado no UI TT0. Eu não vou fazer a dedução porque eu já fiz alguns vídeos atrás, quando eu tratei aí dessas representações, né, mas dá para chegar aqui nessa equação diferencial, né, onde a gente deve sempre ter em mente, né, uma condição inicial do sistema, né, que inclusive é uma das propriedades do nosso operador de evolução, que é o fato de que
o i de t, t0, né? Quando o t é igual a t0, ele equivale à identidade, à unidade 1, tá? Então, com isso, então, a gente pode fazer o seguinte, eu vou partir aqui para o próximo slide, né? Onde a ideia vai ser resolver essa equação diferencial, né? Para a gente encontrar uma expressão, uma função, né? Que seja a solução dela em termos desse operador de evolução temporal. Tá? Então, ó, a nossa equação diferencial, IH cortado, eu estou colocando aqui esse D simples, né, porque a nossa função já é declaradamente dependente apenas do tempo, por isso que eu não preciso daquela notação, né, que representa o diferencial parcial, por exemplo, tá bom? Então só tem uma variável, eu uso essa representação de Leibniz aqui mais simples mesmo, né? Então VI de T, UI de T, T0. Então, para resolver essa equação, o que a gente vai fazer, né? Primeiro, a gente pode... Alguns professores chamam isso de abuso de notação, mas na verdade ela é simplesmente uma consequência da definição de derivada, né? Quando você tem aqui a derivada de y sobre dx, né? Igual, por exemplo, a, sei lá, a y, né? Vou colocar assim, a y não, a xy. Pega aqui essa equação diferencial bem simples, né? A gente pode utilizar, né, um recurso bem comum lá quando a gente está aprendendo equações diferenciais, que é separar o que depende de y coloca de um lado e o que depende de x coloca do outro. Então assim eu teria o dy, esse y que está multiplicando viria aqui para baixo, né? Esse dx ele passaria para o outro lado, né? Ficaria assim, ó, tudo que depende de y desse lado depende de x do outro, e aí a gente integraria para encontrar o valor de y em função do x, tá? Então que a gente vai, por isso que eu falei, alguns professores chamam isso de abuso de notação, mas na verdade é consequência da definição de derivada como o limite do quociente de Newton, né? Então é um quociente, eu posso fazer esse tipo de articulação, né? Quando eu falo de passar para o outro lado multiplicando, na verdade o que eu estou fazendo é multiplicando ambos os lados pelo termo que eu quero, tá? Por uma questão de formalidade, beleza? Então o que a gente vai fazer é basicamente isso que eu expus aqui do lado, tá? Então deixa eu apagar aqui para a gente ter mais esse espaço caso precise, né? Então eu vou deixar aqui desse lado o diferencial, né, do UI de t0, né, e vou passar para o outro lado tudo que não tem nada a ver com ele, né? Ou seja, o IH cortado para o outro lado vai ficar menos I sobre H cortado, né? Eu vou deixar o VI de T aqui desse lado, né, e o DT, né, que vem para cá também. Da mesma forma, esse UI vem aqui dividindo. UI de TT0. Certo? Então, fazendo isso, o que a gente vai fazer em seguida? Como eu disse ali agora há pouco, né? Simplesmente vamos integrar dos dois lados. Aqui, como é um termo constante, né, eu já posso passar a integral logo aqui desse lado. Vai ser uma integração de T0 a T. É o T0 a T porque é o nosso intervalo, né, representado aqui pelo operador de evolução temporal, né, ele que está determinando o intervalo em relação ao qual a gente vai fazer a integração, tá? Então, a gente sabe que a integral da derivada de alguma coisa, né, sobre ela mesma, ou seja, estou fazendo aqui basicamente a integral de derivada de x sobre x, não é muito difícil demonstrar que isso equivale ao logaritmo natural de x, né, mas uma constante c, caso eu não tenha um intervalo de integração determinado, tá? Então, isso aqui simplesmente vai ser o logaritmo natural do UI de t0. E aqui, simplesmente vamos manter do jeito que está, né? Fica menos i, h cortado, integral de t0 a t, vi de t dt. Então, como a ideia é isolar o termo ui de t, né, a inversa da função logarítmica exponencial, resumindo, aqui desse lado, a gente simplesmente vai fazer assim, ó, logaritmo de y igual a x. Então, ó, aqui quando não tem nada escrito,
é um número de Euler, né? Então isso aqui significa, essa equação equivale a y igual a e elevado a x, tá? Então aqui é a mesma coisa, o i de t0, né, é igual, como a função aqui é grande, eu vou representar esse e com aquela notação de exponencial, estou colocando aqui, né, exp, de menos i sobre h cortado, integral de t0 a t, vi de t dt. Bom, então, feito aí essa expressão, vale a gente lembrar também de mais uma coisa, né? Que a gente pode pegar a exponencial de x e aproximar, né, pela sua série de potência. Então isso aqui ficaria 1 menos x, né? Daria pra gente 1 menos x, deixa eu ver, não, seria 1 mais x, né? Isso mesmo, deixa eu só lembrar aqui, 1 mais x, isso. 1 mais x é que os termos de segunda ordem seria esse, né? O termo de terceira ordem seria x ao cubo sobre 3 fatorial e assim sucessivamente. Se a gente consegue uma boa aproximação quando está trabalhando com termos pequenos até a primeira ordem, tá? Então por isso que dá para colocar essa aproximação da exponencial de x sendo aproximadamente 1 mais x. Então aqui a exponencial desse termo é aproximadamente 1 mais esse termo aqui do exponencial. Como ele tem um sinal de menos na frente, vai ficar 1 menos i sobre h cortado, a integral de t0 a t, vi de t dt, certo? Então essa seria a nossa solução aí aproximada, vou colocar assim, aproximada, para o nosso operador de evolução temporal. Então, em vez de uma função exponencial, eu coloquei ele na forma de uma expressão linear, que é mais simples de trabalhar, né? Tudo mais, certo? Beleza. Agora, a gente tem que interpretar essa solução que a gente encontrou aqui, ó. Vou até colocar no outro quadro. Chegamos então na solução ui de t0, tá? Eu vou colocar como igualdade porque no fim a aproximação é tão boa, né, que a gente pode considerar como uma igualdade, tá? Então 1 menos i sobre h cortado, integral de t0 a t, vi de t dt, né? Agora aqui, como eu falei, a gente precisa lançar uma interpretação aqui sobre esse resultado, tá? Bom, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente vê que esse vi de t que aparece aqui, né, ele, bom, está em função do tempo t, né, também. E todo o nosso intervalo aqui que está referenciado, né, à ação desse operador de evolução temporal vai do intervalo de t0 a t, tá? Então, e se a gente quiser expressar, por exemplo, né, esse t0 a t, né, em um intervalo de, por exemplo, de t' a t, né? Então, se a gente quiser colocar aqui, ó, de um intervalo que vai de t' a t, né, e sendo que esse t' ele é menor do que t, tá? Então, basicamente é como se fosse a ideia de você dividir o seu intervalo, começando de t0 a t, né, em um intervalo menor, não precisa estar exatamente no meio, né, mas um intervalo t', né, e considerar a sua evolução em termos desse t', né? Então é basicamente essa a ideia que eu estou querendo propor, né? Então, já que a gente pode considerar a evolução temporal do estado do sistema em pequenos passos desse t' até chegar no t, né, onde cada passo ele meio que é governado por esse operador que aparece aqui no meio, né, que assim a rigor ele seria um hamiltoniano, né,
A gente fez a demonstração lá tal e fez a equivalência desse Hamiltoniano com esse potencial que aparece aqui na representação de interação. Mas ele tem o mesmo papel, ele meio que mapeia, né, a evolução temporal, né, em termos desse, meio que governa, por assim dizer. Tá? Então, se a gente pode fazer isso, né, considerando um intervalo t' menor do que t, né, a gente pode fazer isso aqui também. Ó. Cadê? Deixa eu só apagar aqui para a gente ter mais espaço. Né? A gente pode fazer assim também, se considerar t'. Né? A gente pode acrescentar aqui, né, então, digamos que estamos estudando o nosso fenômeno, né, por assim dizer, em termos de t'. Né? Então a gente pode considerar que esse tempo é linha, né, tempo t', né, e a evolução temporal, considerando um novo intervalo, que é de t', de t0 a t', tá? Que eu represento assim, certo? Quando era de t0 a t eu não representava dessa maneira, então de t0 a t' vai ser representado dessa maneira. Lembrando sempre, né, como eu mencionei aqui, que esse t' ele é menor do que t, tá? Tem que manter isso em mente, ok? A gente está incrementando, né, pequenos passos t' até cobrir todo o nosso intervalo de integração, certo? E o novo diferencial que vai aparecer aqui não é mais dt, é dt', certo? Então, com isso, a gente tem uma expressão mais geral, né, para representar esse nosso operador de evolução temporal. Eu espero que tenha ficado claro, né, até aqui basicamente o que eu fiz, certo? Que eu tenho que abstrair um pouco, né, para a gente tentar entender, mas recapitulando, né, você simplesmente vai dividir o seu intervalo de t0 a t em incrementos t', né, onde esse t' aqui ele é menor do que t, tá? E você vai estudar, né, a evolução do seu sistema de t0 a t em função desse novo incremento. Né? Então, como vai ter esse novo incremento, eu preciso incluir aqui um operador de evolução temporal, né, que faz esse papel, né, de evoluir o tempo de t0 até esse t' escolhido. Ok? Então, chegamos nessa expressão, né, e o que a gente vai fazer é o seguinte, né? A gente vai tentar obter uma solução aproximada desta equação aqui pelo método de iteração, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, né? Vamos, se a gente fizer assim, ó, substituir, né? Vou colocar aqui, substituindo o não, melhor, vou nem escrever isso, a minha letra é horrível simplesmente, né? Só vou representar o que eu vou fazer. O i de tt0, onde tem o i de tt0, a gente vai substituir por o i de t'0. Né? Então, lembra que o nosso i de t0 a t, ele está aqui, ó, do lado esquerdo da equação. Né? Então, se eu vou substituir ele por o i de t' a t0, a gente vai ter que reescrever essa equação assim, ó, o i de t'0, né, que é o termo pelo qual estou substituindo. Isso vai ficar 1 menos i h cortado. Agora o nosso intervalo de integração ele vai de t0 até t'. Né? Aqui é de t0 a t porque o nosso operador aqui do lado esquerdo era de t0 a t. Como agora ele está de t' a t, então a gente vai fazer o intervalo de integração de t' até a t. Tá? Desculpe, é de t. Calma, gente, pera, me confundi. Aqui, ó, é t0, tá? Desculpem. Então aqui, ó, é de t0 a t', é isso, né? Então isso vai ficar como vi, né? Agora não é mais t', né? Já que eu estou fazendo essa iteração, né? Estou pegando esse intervalo menor de t0 a t', então para conseguir a evolução do sistema até chegar nesse intervalo de t0 a t', então a gente vai ter que utilizar um novo subintervalo, que por exemplo posso chamar de t2',
que ele é menor do que o T', tá bom? Então aqui vai aparecer o T duas linhas e aqui na representação de interação de T duas linhas T0, né? E onde tinha o dt' vai ficar dt duas linhas. Vou colocar aqui, ó, T duas linhas menor do que T'. Pronto. Certo? Então, em seguida, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa, né? Continuar essa ideia, né? Utilizando o mesmo recurso, sempre fazendo substituições, tá? Então, só fazer aqui só mais uma vez, só para a gente ver como é que fica, né? Eu vou pegar e selecionar isso aqui, a gente continuar no próximo quadro. E se agora a gente fizer, né, novamente aplicar essa interação, se a gente novamente aplicar essa interação, considerando o seguinte, agora não vai mais de T0 até T' T0, a gente vai de T' T0 até T duas linhas T0, né? Então, fazendo isso, a equação resultante ela vai ser algo muito parecido com essa daqui, onde a gente só vai fazer os devidos ajustes, né? Por isso eu já vou copiar logo para a gente ver como é que fica. Aqui. Vou escrever aqui de amarelo o que eu vou mudar, né? Então agora a ideia é trabalhar do intervalo de T0 até T duas linhas. Lembrando que T duas linhas ele é menor. Esquece, vou colocar isso aqui mais na frente. De T0 até T duas linhas. Então o intervalo de integração é de T0 até T duas linhas, né? O que mais vai mudar? Se eu estou agora considerando esse intervalo que vai de T duas linhas, né, até o T0, a minha estratégia básica lá no começo foi o que? Foi subdividi-lo em intervalos menores, né, de comprimento, por exemplo, de comprimento que a gente pode chamar de T três linhas, tá? Então, aqui dentro vai aparecer tudo dependente de T três linhas, ó. Aqui, aqui e aqui, certo? E assim sucessivamente, né? Sempre utilizando essa ideia, né? Mas, e aí, acabou? O que a gente faz com isso? Onde está a chamada série de Dyson nesse processo todo? Bom, a gente encontrou esses termos, né? E agora basta a gente substituir lá na equação original, né? Então, vamos tentar organizar isso para não ficar muito confuso, né? Então, ó, vamos pegar esse resultado. Vou pegar aqui a primeira equação, é essa, né? Selecionar para a gente não ter que copiar de novo, né? E colar aqui. Então, sabendo que, né, vale essa expressão, né, o que a gente vai fazer é assim, ó, substituir. Aqui eu vou ter que escrever mesmo só para uma questão de organização, né? Substituímos a expressão que encontramos para o I de T' T0. Então, qual foi a expressão que encontramos para o I de T' T0? Não foi essa daqui, ó? Essa expressão? Então, o que a gente vai fazer é o quê? Onde está aparecendo
o i de t' t0, vamos substituir pela expressão que encontramos para ele, ou seja, vamos substituir por essa expressão aqui, dentro daquela que eu acabei de escrever. Tá? Então aí o cálculo ele vai crescer, né, consideravelmente. Certo? Então vamos fazer assim. Com isso, o que a gente obtém? Se temos essa expressão aqui, né, agora, no lugar dessa expressão, vamos colocar aquela que encontramos para o i de t' t0. Então vamos colocar essa expressão aqui. E é claro, né, colocar aí alguma coisa, que eu podia ser um parênteses, vou colocar esse colchete mesmo, certo? Porque esse termo integral está sendo multiplicado por tudo que está dentro do colchete. Então, com isso, o que a gente obtém com esse processo? O i de t a t0 vai ser igual a 1. Esse termo multiplicado por 1 vai ser ele mesmo, né? t0t vi de t', né? Agora, esse termo multiplicado pela outra integral, a gente vai obter o que? Vai ser menos i sobre h cortado ao quadrado, né? Então, menos, vou colocar assim, né? Como mais, na verdade, né? Mais o menos i sobre h cortado ao quadrado, que é todo esse menos i, né, que está elevado ao quadrado. Aí eu tenho a primeira integral, né, de t0 a t, né, do vi. Vamos colocar aqui colocar os diferenciais aqui na frente, tá? Fica mais fácil. dti vi de ti, né, multiplicado pela segunda integral, que é a de t0 a t'. O diferencial é dt duas linhas, né? Dt duas linhas e repete o resto. Vi de t duas linhas, ui de t duas linhas a t0, ou de t0 a t duas linhas, né? Escreve dessa maneira, certo? E aí o que a gente faz? A gente vai e repete esse procedimento, onde no lugar desse i de t duas linhas t0, a gente coloca a expressão que encontrou para ele, né? O i de t, a gente vai colocar essa expressão aqui, tá? Aí fazendo esse processo, vocês viram que o cálculo vai crescendo, né? Vai adquirindo uma forma bem interessante, né? Um tanto grande demais. Então, ó, repetindo esse processo, né, para o i de t duas, certo? Com isso a gente tem o que, né? Simplesmente vamos substituir a expressão que encontramos para o i de t duas linhas t0, né, aqui dentro, né, dentro dessa expressão geral que encontramos. Então, olha só o que a gente vai ter, né? Vai ser uma expressão um tanto maior, então já vou pegar aqui essa parte, né? É até aqui que a gente vai poder aproveitar. E vamos colocar aqui no outro quadro. Reduzir um pouco, né? Porque senão fica meio difícil. Acho que assim tá bom, né? Então, qual foi a expressão que encontramos para o i de t duas linhas t0? Vamos pegar aqui, ó, o i de t duas linhas t0. Encontramos essa expressão aqui, ó. É ela que vamos substituir lá dentro. Reduzir até caber ali na linha. Aí, certinho. Ficou um pouco pequeno, mas ainda dá para ver, né, que é o mais importante. Então, toda essa expressão, né, eu vou colocar aqui.
entre colchetes, né? E aí o que vai acontecer, né? Esse primeiro termo, né, a gente vai repetir. Na verdade, ó, esse primeiro termo a gente repete, porque não tem mais. Quando eu falo do primeiro termo, são esses dois aqui, né? A gente repete porque não há mais o que fazer com eles, né? Depois teremos esse termo aqui multiplicado por 1, tá? E depois esse termo multiplicado por essa outra integral aqui. Mas primeiro vamos fazer assim, ó, toda essa parte, né, aqui, ó, multiplicado, tudo isso aqui, né, na verdade, multiplicado por 1. Então até aí, ok, né? E depois essa integral multiplicada pela outra integral lá de baixo, né? Então a gente pode fazer, né? Aqui vamos ter que escrever mesmo na mão, né? Então vai ser, ó, esse termo multiplicado por essa constante, né, multiplicado por essa mesma constante. Como é que está o quadrado aqui? Está elevado a 1, vamos ter essa constante elevada ao cubo, tá? Então, primeira coisa, então, mais, né, o menos i sobre h cortado ao cubo, né? Depois, o que aparece? Essa integral que está aqui, né, multiplicado pela outra integral que está lá embaixo. Então vai ficar aqui, ó, embaixo não, né, mais à direita. Tem que ter todo o cuidado para não se perder no meio dos cálculos, né? Então T0T dt duas linhas, aqui não é U, não é VI de T duas linhas, né, multiplicado por essa integral que aparece aqui. Então vou colocar bem aqui embaixo, multiplicado por T0 a T duas linhas, VI de T três linhas, aqui agora é UI de T três linhas T0. Aqui eu poderia ter colocado o diferencial no começo, né? Mas enfim, ficou desse jeito mesmo, certo? Então você vê que a integral ela cresceu de uma forma bem, né, forma bem rápida em relação ao que tínhamos de início, fazendo apenas duas iterações, tá? Então, ó, de uma maneira geral, repetindo esse processo aí para substituindo, por exemplo, aqui dentro, né? Substituindo esse termo aqui pela expressão que encontramos para o de T três linhas T0, a gente vê um padrão surgindo e podemos chegar a uma expressão geral, né? Vamos colocar aqui no próximo quadro, né? Então, de forma geral, temos, né? Então aqui já é depois de reduzir, né, todas essas expressões ao máximo que a gente der para fazer, né? A gente encontra uma expressão assim, ó, que é o i de t0 igual a 1 menos i sobre h cortada, que eu faço questão de escrever tudo do início ao fim, em vez de ficar copiando e colando. Então, ó, dt' vi de t' mais menos i sobre h cortado ao quadrado, t0 a t. Aqui eu posso colocar só um dt', lembra que tem um v, né, vi de t' aparecendo aqui dentro? Então, por uma questão assim, só para a gente reparar no padrão que vai acontecer, eu vou colocar esse termo dentro da outra integral, tá? Isso não atrapalha nada o nosso cálculo, não. Vou colocar ele aqui, ó, de t0 a t', né? Aqui dt duas linhas vi de t', que era o termo que eu ia colocar ali, né? Então, como diferencial é em relação a dt duas linhas, né,
esse termo ele simplesmente passaria como constante e seria calculado aqui dentro da outra integral. Tá? Então só para ver que não interfere nada, né? A gente não está alterando a natureza do cálculo da resposta encontrada. Tá? Aqui é o termo VI de T duas linhas, né? Aí mais. Aí vai surgindo o padrão, né? Aparecendo, e a gente pode simplesmente representar esse padrão assim. Ó. Aí até que vai ter, depois de fazer esse processo N vezes, né? Vamos ter o menos I sobre H cortado elevado a N. Aí integral de T0 a T de dt', a integral de T0 a T', né? De dt duas linhas, e assim vai até a integral de T0 a T n-1, né? Aqui aparecendo os diferenciais dtn, né? E todos os potenciais, VI de T', VI de T duas linhas, né? Até o termo de enésima ordem, certo? E essa é que é a chamada série de Dyson, beleza? Então assim, é um cálculo não é muito simples, mas ele é trabalhoso, né? Na verdade, eu ia dizer que não é muito complicado, complicado de fato não é, só é mesmo trabalhoso e demanda aquela interpretação inicial, tá? Então, só recapitulando, a estratégia básica que fizemos aqui é pegar o intervalo de integração, deixa eu escrever isso aqui direto, assim. Um intervalo de integração de T0 a T, que era o nosso intervalo inicial, e a gente pegou pequenos incrementos de tamanho, por exemplo, T', bem aqui, ó, T'. Então pegamos incrementos e fizemos a integral de T0 a T'. Depois fizemos a integral de T' até T duas linhas, tá? E aí depois até o T três linhas, e assim até chegar em todo o intervalo de T0 a T. Eu coloquei aqui T0 a T, certo? Então a natureza aqui do que a gente fez está concentrada nessa visualização inicial. É importante ter isso em mente, ok? Então essa é a chamada série de Dyson, que a gente acabou de deduzir, né? A gente vai aplicar um pouco mais para frente. No próximo vídeo vamos falar sobre probabilidade de transição, né? E também sobre os elementos de matriz desse operador de evolução temporal entre autoestados de H0. Né? Lembra do H0, que é um estado não perturbado e tal? Então a gente vai retomar a falar sobre isso, ok? Então até o próximo vídeo e bons estudos.